Graça e paz, meus irmãos. Todos têm acompanhado o noticiário que mostra que aproximadamente há 2 semanas os Estados Unidos têm vivido uma série de manifestações em resposta, em repúdio à discriminação racial que pode ter ocasionado a morte de um homem chamado George Floyd, quando foi detido por um policial. George Floyd era negro, o policial branco, e isso tem sido considerado como um fator que levou àquela situação que culminou na morte por asfixia do negro George Floyd. Os Estados Unidos têm sofrido várias manifestações de grandes proporções que levaram até as Forças Armadas serem acionadas em dezenas de cidades, e essa situação caótica tem levantado novamente a pergunta sobre a real possibilidade de promoção de justiça sem um viés racial, sem discriminação racial. À luz dessa questão, desse debate tão atual, inclusive no nosso país, eu quero convidar você a ler o livro de Sofonias, no capítulo 2, onde desde o versículo 4 até o capítulo 3, no final do versículo 13, nós veremos a promoção de justiça sobre diferentes povos. E vamos aprender como Deus promove justiça sem discriminação racial. Atente para a leitura da palavra de Deus. Sofonia 2, versículo 4, diz o seguinte: Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta, Asdote ao meio-dia será expulsa e Ecrón desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para rebanhos. O litoral permanecerá os restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos, e todos os animais em bandos alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos,
Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade manhã após manhã. Traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres serão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus moradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Oremos. Pai, fala o nosso coração, ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos a vislumbrar a tua justiça que não faz acepção de pessoa. E assim, ó Deus, conhecedores dessa justiça, leva-nos a uma posição adequada para recebermos, ó Deus, o melhor diante do teu tribunal. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como dissemos, nos Estados Unidos, a morte de um homem negro por um policial branco despertou grandes manifestações contra a discriminação racial, contra as injustiças que podem estar sendo cometidas com um viés racial. Aqui no Brasil, essa discussão também é antiga. Nós já tivemos um presidente que nomeou um juiz especificamente por ele ser negro e assim promover, quem sabe, uma justiça melhor em favor dos negros. Como eu mencionei recentemente, um policial negro foi discriminado por um homem descontrolado que estava promovendo violência doméstica, e isso repercutiu em várias redes sociais, um caso ali na região rica de Alphaville. Ainda essa semana, um caso terrível da morte de uma criança, filho de uma empregada que foi levar o cachorro da dona para passear, e a dona de pele branca não deu a devida atenção para o choro da criança que queria sua mãe, e essa criança cai do 9º andar sem os cuidados da patroa branca, enquanto a mãe da criança negra levava o cachorro para passear, a mando da empregada. Todas essas questões nos despertam a curiosidade. É possível haver justiça independentemente da cor da pele das pessoas? É possível um juiz branco não ser mais rigoroso com réus negros? Um juiz negro vai ser mais tolerante com réus que têm a mesma cor da sua pele, o mesmo tom, podemos dizer, de pele? Existe algum juiz que não faz discriminação racial
E no texto que nós lemos, queridos, nós vamos ver o justo juiz, o santo Deus, falando do seu juízo, não apenas para o seu povo escolhido, mas para os povos que foram inimigos do seu povo escolhido. Nós vemos aqui nesse texto o juízo contra os filisteus, nós vemos o juízo de Deus contra Moabe e Amon, nós vemos o juízo de Deus contra a Etiópia e a Assíria, nós vemos o juízo de Deus contra Jerusalém. E nesse sentido nós vemos que Deus não trata os povos que se levantaram contra Israel, contra Jerusalém, não os trata com mais rigor do que vai tratar a própria Jerusalém. Nós primeiro começamos a ver quando Deus se refere a Gaza, a Asquelon, a Ecrom, aos povos quereitas de Canaã e ali aos filisteus, ou seja, os que ficavam no litoral sul, ali diante do mar Mediterrâneo. O litoral sul ficava logo abaixo de onde estava Jerusalém, de onde estava Judá. E nós vemos Deus se referindo a qual seria a sua tratativa com os filisteus. E é muito interessante, e até devemos nos perguntar, existem diferentes raças, ou todos viemos da mesma raiz, da mesma matriz, portanto somos uma única raça, apesar de tantas distinções físicas, inclusive. Queridos, os filisteus são descendentes de Canaã. Canaã, o neto de Noé. Noé, que foi pai de Cã, Sem e Jafé. Isso nós podemos ler lá no livro do Gênesis, no seu capítulo 10, versículos 6 a 20, você vê toda a genealogia de Cã e os povos que saíram de Cã. Deles saíram os filisteus, saíram os egípcios, saíram os babilônios, saíram os amorreus, uma série de povos. E assim nós vemos que eles saíram da mesma raiz, Noé. Mesma raiz de onde saíram também os israelitas, que saíram de Sem, o outro irmão de Cã. E nós vamos ver que mais adiante, Deus promete que daria a terra dos filisteus, daria a terra dos amorreus a Abraão, que veio de Ur dos caldeus, e diz que essas terras seriam dadas por causa da maldade que aquele povo promovia e que já estavam insuportáveis diante de Deus. Nós podemos ler sobre isso em Gênesis capítulo 13, versículos 12 a 17, e mais especificamente em Gênesis 15, de 12 a 16, onde Deus vai falar dos amorreus, todos descendentes de Noé. Ao longo da história bíblica, os filisteus são mencionados 243 vezes, como povos que muitas vezes oprimiram o povo de Deus. O povo de Deus ficou por 40 anos preso pelos filisteus. Isso está narrado em Juízes, capítulo 13, versículo 1, versículo 5. O grande Sansão foi levantado como um juiz para libertar o povo depois desses 40 anos de cativeiro filisteu. Os filisteus foram aqueles que roubaram a arca da aliança que pertencia às 12 tribos de Israel. Os filisteus foram aqueles sobre quem Davi começou a vencer, e de onde vinha o gigante Golias, sobre quem Davi foi vitorioso e dali começou a ser usado como um grande líder do povo de Israel. Sim, nós vemos que os filisteus reinavam muito tempo, inclusive até aos dias de Salomão. Salomão vai conseguir avançar sobre o território dos filisteus. Então veja, os filisteus historicamente, vindo da mesma matriz Noé, mas a partir de Canaã, eles eram oposição ao povo de Deus. E sobre eles, Deus diz,
nos versículos 4 e 5 de Sofonias capítulo 2 que viria juízo. Viria juízo nos dias de Sofonias, nos dias de Josias. Deus não exclui os filisteus, os do litoral, desse juízo. Acontece que não é apenas sobre os filisteus que vem esse juízo. É interessante lermos em Jeremias 25:8 a razão desse juízo que vem sobre os filisteus. Jeremias 25:8 diz que o juízo de Deus viria sobre eles por uma razão específica. Jeremias 25:8 diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Então quer dizer, os filisteus sofreriam do juízo do Senhor por não ter escutado das palavras de Deus. Jeremias 25:20 diz: a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdote. Eles não sofreriam o juízo do Senhor porque não eram povo de Deus, mas porque tinham rejeitado o governo de Deus, rejeitado a palavra de Deus. Ainda no livro de Jeremias, capítulo 47, há todo um detalhamento sobre esse juízo do Senhor que viria sobre os filisteus. Jeremias 47, de 1 a 7, é uma profecia a respeito dos filisteus. Então veja que Deus levanta o seu juízo, manda a sua palavra, não apenas para aquele povo escolhido, para aquele povo chamado com quem ele fez uma aliança, mas também para povos que se levantavam afrontando ao povo escolhido. Deus não faz discriminação ao dirigir a sua palavra, ao anunciar o seu juízo e ao executar o seu juízo. Ele leva essa palavra aos filisteus e também na sequência nós vamos ver que o mesmo Deus que fala aos filisteus, fala também para Moabe e Amon. Quem eram Moabe e Amon? Moabe e Amon eram povos que nasceram a partir de Ló. Quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão, o pai de Isaac, de Jacó, de Israel, do povo escolhido por Deus. Ló é aquele sobrinho que Abraão intercedeu por ele, e enquanto ele não saiu de Sodoma e Gomorra, um lugar onde haviam costumes extremamente abomináveis a Deus, uma vida muito pervertida, com costumes realmente nada familiares, nada puros, nada santos. Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, Ló é tirado de lá com a sua esposa desobedece a Deus, olha para trás, e Deus tinha dito para ele não olhar para trás. Ela é transformada numa estátua de sal, e Ló sai dali com suas 2 filhas somente. E o que acontece? Essas 2 filhas embriagam o pai, e como que estupram o pai, e a partir do pai tem 2 filhos. Quem eram esses filhos? Moabe e Amon, de onde saíram os moabitas, os amonitas, povos que continuaram sendo oposição, continuaram sendo rebeldes contra a palavra de Deus e nada amistosos ao povo que seguia a palavra de Deus. Também contra esses povos, os moabitas e os amonitas, Deus manda a sua palavra e diz: olha, eu vou fazer de vocês como Sodoma e Gomorra. Vocês vão ficar desolados, vocês vão ser destruídos. E isso, o Senhor diz, aconteceria por quê? Versículos 8 e 9. Aconteceria porque eles eram soberbos, arrogantes. Então veja, os filisteus foram alvos do juízo de Deus, os moabitas, os amonitas foram alvos do juízo de Deus. E também nós vemos, a partir do versículo 12 e 13, que os etíopes, ao nordeste da África, os etíopes, juntamente com os assírios, também foram alvos do juízo de Deus. Versículo 12 diz: também vós, etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor, e estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria.
Deus vai detalhando que ele é um juiz que não faz acepção de pessoa. Ele tentaria e puniria todo o pecado, toda a rebelião dos filisteus, toda a injustiça dos moabitas, dos amonitas, dos etíopes e dos assírios. Mas Deus não atuaria apenas contra os inimigos do povo de Deus, aqueles que historicamente se levantavam contra Israel, contra os de Judá, contra os de Jerusalém. Capítulo 3, versículos 1 a 4, nós vamos ver a descrição exatamente de Jerusalém. Nós vamos ver que a cidade opressora, nomeada no versículo 1, quando Deus diz assim em Sofonias 3:1, ai da cidade opressora, como Deus antevendo o que a cidade opressora ia receber. E quando nós vamos examinar quem é essa cidade opressora, no versículo 4, nós vemos que é a cidade onde ficavam os profetas, era a cidade onde ficavam os sacerdotes, era a cidade onde ficava o santuário. Portanto, era o centro, era a capital da adoração, não apenas a capital da adoração, o centro religioso do povo de Deus, mas a capital civil, era exatamente Jerusalém, onde os príncipes ficavam, diz o versículo 2, os seus príncipes, os seus juízes. Sim, Deus se volta para o seu povo, pois Deus não faz acepção de pessoa. Deus não é um Deus que para os amigos faz favores e para os inimigos o rigor da lei. Não! Deus se dirige para todos os povos e ele diz isso com todas as letras no versículo 8, quando diz: olha, a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer sobre eles a minha maldição e todo o furor da minha ira. Deus não faz acepção. Deus não faz discriminação racial para executar a sua justiça. Sim, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, vai nos dizer sobre a identidade desse Deus que promove perfeita justiça. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e temível, que não faz acepção de pessoa e nem aceita suborno. Deus não faz acepção de pessoa e não aceita suborno. Ele já tinha avisado isso para Israel. Eu vou tratar vocês como eu tratarei os outros povos. Eu vou executar justiça sobre vocês como eu executo sobre os outros povos. Isso é muito claro no Novo Testamento, não apenas no Antigo Testamento. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 a 35. O apóstolo Pedro diz o seguinte, Atos 10, 34 a 35. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo lhe é aceitável. Assim como Deus não é de um juízo seletivo sobre essa ou aquela nação, sobre essa ou aquela origem, Deus também trata com amor, com afeição, aqueles que lhe cumprem a sua vontade. Ainda Romanos, capítulo 2, versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, vão garantir que Deus é o justo juiz, que não faz acepção de pessoa. Romanos 2, 9 em diante diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Queridos irmãos, se os homens não conseguem promover julgamentos sem discriminação racial, se os homens, por vezes, como no caso do George Floyd, quem sabe aquele policial não teria tanto rigor
se estivesse lidando com um prisioneiro com a mesma cor de pele que ele. Quem sabe aquele homem em Alphaville não reagisse de uma forma tão humilhante diante de um policial que tivesse a mesma cor de pele que ele. Quem sabe nós não precisássemos pensar em ter juízes no nosso tribunal, cada um com diferentes cor de pele, para que houvesse sim justiça sem viés racial. Hoje em dia se ouve falar que o próximo juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro será um homem terrivelmente evangélico. E será que os asiáticos, os de descendência asiática, agora vão reivindicar também que tenhamos um juiz com os olhinhos mais característicos de quem tem uma origem asiática? Será que precisamos disso? Não. Nós precisamos imitar o justo Deus. Nós precisamos desejar que os homens sejam coerentes. E nós precisamos ser como esse Deus que não faz acepção de pessoa. Nós precisamos reconhecer a imagem e semelhança de Deus em todos os homens. Independentemente da diferença de cor de pele, da diferença de qualquer característica física, pois todos viemos da mesma matriz. Todos somos filhos de Noé, ou através de Sem, ou através de Cã, ou através de Jafé, mas a mesma genética, a mesma origem que vem do mesmo Adão, que veio do barro. Assim nós devemos buscar a justiça, a igualdade, e devemos temer um Deus que não faz acepção de pessoa. Deus não vai ser mais rigoroso contigo porque você tem essa ou aquela origem. Deus não vai ser mais tolerante contigo dependendo da tonalidade da sua cor de pele, ou a cor dos seus olhos, ou a cor do seu cabelo. Não! No dia do juízo, como Deus tratou os filisteus, os amonitas, os moabitas, os etíopes, os assírios e os de Jerusalém, o povo que ele separou para tratar com uma aliança específica, ele há de tratar todos. Ele não faz acepção de pessoas, ele não muda, ele é o Criador de todos, ele é quem comunicou a sua imagem e semelhança em todos. Por isso ele é o único justo juiz capaz de promover justiça sem discriminação racial. E qual é a base desse julgamento? No que Deus se embasa para julgar aquelas diferentes nações? Nós vamos ver em Ezequiel capítulo 25, versículos 15 a 16, o que Deus encontrou de errado nos filisteus. Ezequiel capítulo 25, versículo 15 a 16. Diz o seguinte: Ezequiel capítulo 25, versículos 15 a 16. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma, executaram vingança para destruírem como perpétua inimizade, assim diz o Senhor: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e eliminarei os queretitas, e farei perecer o resto da costa do mar. Deus é contra os vingativos. Independentemente da origem desses vingativos, a vingança pertence ao Senhor. A vingança não é dada a ninguém, ninguém pode agir vingativamente. Por isso Deus tinha um juízo preparado contra os filisteus. E sobre os moabitas? Sobre os moabitas nós lemos em Amós, livro de Amós, capítulo 2, livro de Amós, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós lemos por que Deus tinha juízo contra os amonitas e os moabitas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a sal. Por isso meterei fogo a Moabe,
fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Deus vinga aqueles que agiram injustamente. O livro de Sofonias fala do comportamento de Moabe. O livro de Sofonias fala que Moabe tinha injuriosas palavras, escarneceram do povo de Deus, se gabaram do seu território. No versículo 10 de Sofonias 2, nós lemos que eles se gabaram do povo de Deus e por eles agirem assim tão arrogantemente, Deus não deixaria aquela arrogância sem sofrer o devido juízo. A arrogância, queridos, é o sentimento de se achar acima de tudo e de todos. É o sentimento de se achar insubstituível, de se achar melhor do que os outros. E Deus não tolera isso. Deus não tolera a vingança, Deus não tolera a arrogância. E ainda mais, no versículo 11, Deus diz que eliminar os deuses dos moabitas, dos amonitas, porque é algo que é imperdoável por Deus, é alguém que ao invés de se entregar para ser governado pelo verdadeiro Deus, estabelece para si substitutos do verdadeiro Deus. Deus não tolera que alguém o rejeite como governante, como soberano, pelo simples fato de que ele o é. Deus não tolera aqueles que preferem a mentira de serem governados por qualquer outro ser que não seja Ele. Por um instante, faça esse exercício. Se você fosse Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que garante a vida para todos, qual seria o seu sentimento quando você visse que alguém, ao invés de reconhecer toda a tua bondade, toda a tua autoridade, começasse a dedicar a outro o louvor, a glória, começasse a dizer que foi outro que o criou, que foi outro que o sustentou? Você acha justo isso? Você sentiria um sentimento bom em ser assim substituído e traído? Pois é por isso que Deus não tolera a idolatria. E ainda sobre a Etiópia e a Assíria, o que acontece? Por que Deus tinha um juízo sobre eles? Isaías, no capítulo 10, vai nos falar melhor sobre esse sentimento que levou Deus a promover justiça contra a Assíria. A Assíria foi usada como um povo para disciplinar Israel quando Israel se mostrou infiel a Deus. Mas a Assíria não entendeu que estava sendo um instrumento de Deus e tomou para si a glória, a autoridade de dominar Israel. E nós lemos em Isaías 10, versículo 5 em diante o seguinte: Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação e lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e a ponha para ser pisado aos pés como lama nas ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, não é Ramate como Arpade, e a Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. O meu poder. A Síria dizia: eu faço isso sozinha. Soberba novamente. Arrogância. Deus não tolera arrogância, seja ela vinda dos moabitas, dos amonitas ou da Síria. Deus não tolera arrogância vinda dos etíopes, como diz o texto aqui no versículo 15, quando o Senhor diz, olha, ela diz: eu sou única e não há outra além de mim, como se tornou em desolação. Não, Deus não tolera aqueles que se acham insubstituíveis. Deus quer que tenhamos a exata noção
do quanto somos frágeis, do quanto somos carentes, do quanto dependemos dele. Deus não quer que vivamos uma vida confiado na mentira de que as nossas capacidades nos tornam insubstituíveis. E Deus vai tratar não apenas a soberba dos filisteus, a soberba dos moabitas, dos amonitas, dos etíopes e dos da Síria, mas Deus vai tratar com a soberba da própria Jerusalém. Da própria Jerusalém, que ele chama de cidade opressora, de cidade rebelde, de cidade manchada. O povo a quem ele mais dirigiu a palavra, o povo a quem ele mais mostrou sinais, agora se apresentava diante dele como alguém sem entendimento. Versículo 2 diz que ela não aceita disciplina, ela é uma filha rebelde que não aceita ser corrigida e diz mais, ela não confia no Senhor e nem se aproxima de Deus. Deus foi primeiramente até ela, prioritariamente até ela, e ela, em vez de responder a essa preferência, essa deferência de Deus, ela foge da presença de Deus, ela rejeita a presença de Deus, e Deus vai falar, olha, os seus príncipes são leões rugidores. Até parece que Deus está falando da nossa nação, do nosso Brasil, em que os governantes ficam como leões que rugem, rugindo um contra o outro, gritando um contra o outro. Isso não é agradável a Deus. Deus não tolerou isso em Jerusalém e Deus não há de tolerar isso nos nossos dias. Diz que os juízes são como lobos no cair da noite, que não deixam os ossos para roer no outro dia. São como lobos que detonam toda a presa no mesmo dia. Os juízes. Queridos irmãos, como têm sido os juízes na nossa nação? Tem sido muito questionável, entre outras coisas, a facilidade com que os nossos juízes soltam os criminosos das cadeias, e a parcialidade com que os nossos juízes julgam esse ou aquele, bem diferente do nosso Deus, que é imparcial, que não faz acepção de pessoas. É muito gritante como algumas autoridades nossas têm preferência por ser julgado por esse ou aquele juiz, por essa ou aquela instância, em vez de se entregar a qualquer julgamento, seja qual for o desembargador, seja qual for o juiz. Queridos, em Jerusalém era assim, os juízes, ao invés de promover a justiça, estavam promovendo a destruição. Queridos, pior que isso, os profetas eram levianos, os profetas, quem devia proclamar a palavra. Nos dias de Sofonias, eram os mesmos dias de Jeremias, e Jeremias, que era um profeta genuíno de Deus, foi perseguido, foi lançado numa cova, ao passo que os profetas que diziam paz, 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 não vai vir juízo, não haverão problemas, profetas que falavam o que o povo queria ouvir, profetas levianos. Meu irmão, não é fácil tantas vezes trazer uma mensagem dura, uma mensagem pesada, mas eu, como um ministro da palavra, dia a dia, não posso ceder à tentação de ser leviano, de ser alguém que traz um discurso agradável apenas para ser popular ou politicamente correto. Naqueles dias, Deus denunciava que os sacerdotes profanavam o santuário, os sacerdotes violavam a lei. Não pode ser assim. E o sacerdote não é apenas o líder. Nós, como reformados, como igreja herdeira da reforma protestante, um dos nossos princípios e pilares é o do sacerdócio universal, de que todos os cristãos têm o ofício sacerdotal de orar pelos homens, interceder em oração pelos homens e levar os homens a conhecer Jesus, levar os homens a conhecer a palavra de Deus, a se achegarem a Deus. Queridos, Deus não tolera sacerdotes profanos
que violam a lei, Deus não tolera profetas levianos, Deus não tolera príncipes rugidores que querem ganhar tudo no berro, Deus não tolera juízes que são lobos. Não, Deus não tolera. Assim como Deus não tolerou a soberba daqueles que se achavam insubstituíveis. Deus não tolerou a arrogância daqueles que se achavam suficientes para promover o juízo. Não, Deus não tolera. E é contra esses que Deus executa o seu juízo sem acepção de pessoa, sem fazer discriminação racial, não. Deus proclamou esse juízo contra filisteus, contra moabitas, contra amonitas, contra os etíopes, contra os da Síria e contra o seu povo Jerusalém, contra a cidade onde estava o santuário, a cidade onde Deus habitava no meio dela, como diz o versículo 5. Queridos, isso deve nos encher de temor e tremor. Deus é único. Deus não tolera ninguém se colocando no próprio e exclusivo lugar que é dele. Deus é o Deus que em Deuteronômio 4:39 se apresentou como o Deus insubstituível, o Deus único. Deuteronômio 4:39 nós lemos: por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Deus repete isso em Deuteronômio 5, de 6 a 10, quando é dado o primeiro e o segundo mandamento, quando ele diz: não terás outro Deus diante de si, não farás para si imagem, não coloque outro no controle da tua vida. Não assuma o controle da tua vida como quem tem o rei no próprio ventre e não precisa se submeter a um Deus. Não. Deus repete isso em Deuteronômio 6,4 e diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Nenhum outro pode ocupar o lugar dele. Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6, vai reafirmar novamente que Deus é o único, Deus é incomparável. Isaías 45, versículos 5 e 6, nós lemos o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, e não há Deus, eu te cingirei ainda que não me conheces, para que saibas até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E ainda em Isaías 47, versículo 1 a 5, Deus denuncia quando a Babilônia quis assumir o lugar de Deus. Deus diz assim em Isaías 47, desce e assenta-te no pó, ó virgem filha da Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moe a farinha, tira o véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios, as tuas vergonhas serão descobertas e verás o teu opróbrio. Tomarei a vingança e não pouparei o homem algum. Quando o nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel, assenta-te calada entre as trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás Senhora dos Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão, porém não usaste com ele de misericórdia, até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e disseste: eu serei senhora para sempre até agora. Não tomaste a sério essas coisas, nem te lembraste. Babilônia, filisteus, amonitas, moabitas, etíopes, os assírios e muitas vezes a própria Jerusalém se achou senhora para sempre insubstituível. E Deus chama a atenção de que não é assim. Deus executa o seu juízo indiscriminadamente sobre todos os povos, sobre todas as raças. Mas o que esperar depois desse juízo? Vai sobrar alguém?
Depois que Deus se levantar contra todos os povos, contra todas as nações que agiram soberbamente, arrogantemente, como se fossem insubstituíveis, vai sobrar alguém? O texto é maravilhoso em mostrar que essa terra dos filisteus que ficaria desamparada, deserta, essa terra que sofreria a ação do Senhor conforme a sua palavra, que seria destruída. Essa terra, versículo 6 de Sofonias 2 diz, ela vai se tornar pastagem, vai ser refúgio para pastores, vai ser curral para rebanho. Deus não elimina totalmente, Deus deixa um remanescente, e no versículo 7 diz, o litoral permanecerá aos restantes da casa de Judá. Um remanescente sobraria. Deus ainda teria misericórdia de um remanescente. Deus diz que eles apacentariam rebanho, porque o Senhor Deus atentaria e mudaria a sorte. Deus tinha um alvo de misericórdia para com aqueles arrogantes, com aqueles soberbos, com o seu povo, que ele chamou de opressor, de rebelde, de manchado. Deus ainda tinha um plano de esperança para aquele povo. Ainda sobre os de Moabe e Amon, no versículo 11, Deus diz assim, de todas as ilhas das nações, eu trarei cada um do seu lugar e me adorarão. Eu trarei cada um do seu lugar e me adorarão. E até mesmo sobre a Etiópia e a Síria. Vale lembrar que Deus já tinha levantado o profeta Jonas e mandado para a Síria, para Nínive, para pregar, para avisar que a justiça sem discriminação racial, a justiça sem acepção de pessoa de Deus estava vindo, e o profeta Jonas prega sobre o juízo, e em Nínive acontece conversões. Na capital da Síria acontece que Deus poupa os que se arrependem, que Deus poupa aqueles que ouvem a palavra atentamente. É muito interessante como em Sofonias 3, versículos 9 a 10, nós podemos ler que Deus tinha um plano para aqueles que estavam da além da Etiópia. Portanto, Deus anuncia juízo sobre a Etiópia, mas Deus diz, olha, eu vou trazer alguns daí de trás dos rios da Etiópia. E é muito maravilhoso quando vamos no livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 a 29, e nós lemos que lá existia um etíope, eunuco, oficial da rainha Candace da Etiópia. E é um etíope que recebe a visita de Filipe, é ensinado por Filipe sobre as Escrituras, e ao compreender tudo que a Bíblia dizia, ele diz, eu já posso ser batizado? O que me impede de ser batizado? E Filipe diz, nada impede, porque ele tinha confessado Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E é interessante que Deus não tira a sua presença do meio da Jerusalém opressora, manchada, rebelde, lugar onde havia os profetas levianos, os sacerdotes injustos, os juízes parciais. Não, Deus não tira a sua presença. Sofonias 3,5 diz, o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz, não falha. É interessante ler no versículo 7 de Sofonias 3, como esse Deus que mantém a sua presença no meio do povo, ele tinha uma expectativa de que aquela disciplina redundaria numa resposta de santidade, de pureza. Nós lemos no versículo 7, Deus falando assim, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado, mas eles se levantavam de madrugada e corromperam todos os seus atos.
Quando Deus anuncia o seu juízo, não é porque ele tenha prazer em derramar o seu juízo. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Deus anuncia a proximidade da sua justiça para que haja conversão, para que haja arrependimento. A sua expectativa é que os homens busquem uma nova vida, um novo modo de vida. Assim foi com o povo. E Deus permaneceu com o seu povo após aqueles dias, tanto que, ainda que o povo tenha sido levado para o cativeiro babilônico depois dos dias de Sofonias, dos dias de Josias, 70 anos depois o povo foi tirado do cativeiro, restaurou as suas casas, restaurou o templo, e desse povo veio o santo, o justo Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão, que torna todas as famílias da terra bendita, sem acepção de pessoa. Todos aqueles que não rejeitam Jesus, todos aqueles que recebem Jesus pela fé. Diz o Evangelho de João, veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Mas para todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. E diz o versículo 12 e 13 de Sofonias, capítulo 3. Eu deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde. Lembra que o juízo era contra os soberbos? Porque Deus quer ajuntar um povo modesto, um povo humilde, um povo sem arrogância. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Esse Deus que executa a justiça sem acepção de pessoas, sem discriminação racial. Esse Deus que é contra toda soberba, contra toda idolatria, contra todos aqueles que não admitem o seu governo e rejeitam o seu governo. Esse Deus é um Deus de graça e misericórdia, que preparou salvação para todos os tipos de gente, para todos os povos. E assim como aquele etíope, eunuco oficial da rainha de Candace, que por Jesus Cristo recebeu salvação, assim, certamente, descendentes de filisteus, descendentes de moabitas, de amonitas, descendentes de etíopes, descendentes de assírios, descendentes de judeus, sim, gente de todos os povos, raças, tribos e nação. Como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 10, um dia desfrutarão dessa justiça que em Cristo Jesus foi satisfeita na cruz do Calvário. Depois dessas coisas, diz Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, das nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Meus queridos irmãos, a justiça humana sempre terá falhas. Isaías capítulo 64 diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, independentemente do tom de cor da pele, porque ainda essa semana, ouvindo um pastor negro pregando, ele disse: todos nós temos a mesma cor da pele, o que muda é o tom. Todos temos a mesma pele feita do mesmo material, com diferentes tonalidades de melanina, porque viemos do mesmo pó, e ao pó voltaremos. Todos temos o mesmo pai que é Adão. Todos temos o mesmo pai que depois do dilúvio é Noé, de onde saiu Sem, Cã e Jafé, de onde saíram todos os povos que conhecemos. Todos pecadores.
todos carentes da glória de Deus e da misericórdia de Deus, todos com a única possibilidade de ter paz com Deus, se confiar em Cristo Jesus como Redentor e Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, você que está ouvindo essa mensagem, eu não sei qual é a cor da sua pele, e eu posso te dizer que não existe cor melhor ou pior. Eu posso te dizer que todos temos a imagem e semelhança de Deus em nós, uma imagem que tem sido manchada, ofuscada pela nossa soberba, pela nossa arrogância, pelo nosso pecado. E por causa disso, o juízo de Deus, a ira de Deus está sobre nós. Mas existe uma possibilidade de que você, diante desse juiz, para quem não há acepção de pessoa, não há discriminação racial, não há parcialidade, há uma possibilidade de, no dia que você estiver diante do tribunal desse juiz, você não ser condenado. É você ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É você ter Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu advogado para o dia do juízo final. É você realmente crer que Jesus é o único que pode te livrar da condenação do inferno por causa da sua arrogância, da sua idolatria, do seu pecado. E a partir de hoje, você entregar a Deus a sua vida, para que só Ele seja o governante da tua vida, só Ele seja o seu Senhor, só Ele seja aquele que governa a tua vida com a palavra que Ele revelou. Não desperdice essa oportunidade. Prepare-se para esse tribunal onde não há acepção de pessoas. Esse tribunal que não vai tolerar soberbos, arrogantes, gente que se acha insubstituível. E desde já, dedique a sua vida ao Cordeiro de Deus, para que você possa estar naquela multidão que lemos em Apocalipse 7, de 9 a 10. Multidão de toda tribo, língua, povo e nação, que diz: ao Senhor Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação não está em homens, a salvação não está em diplomas, a salvação não está em capacidade humana, a salvação não está em berço, a salvação não está em dinheiro, a salvação está em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou a condenação do pecado na cruz do Calvário para aqueles que nele creem. A salvação está em Jesus Cristo, que tirou o domínio do pecado, derramando o Espírito Santo para que possamos ter uma vida governada por Deus, sem a escravidão do pecado. A salvação está no Cordeiro de Deus, que há de vir para eliminar totalmente o pecado e nos dar uma vida eterna. Que você, no dia do juízo, que não tem discriminação racial, possa estar pronto, bem apegado a Jesus pela fé, para viver a vida eterna, uma vida em abundância e junto com a igreja do Senhor dizer: ao Senhor pertence a salvação. Que assim seja, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.